Fala galerinha do canal do Monitor, tudo em ordem, beleza e tranquilo? Hoje nós iremos dar retomada à nossa temporada sobre a Europa. Nós iremos debater alguns assuntos como industrialização, urbanização, transporte, integração. Que mais? A gente também vai falar sobre o espaço agrário europeu e também a questão da população, ou seja, o estudo demográfico da Europa. Então tem muito assunto bom hoje, sem contar nos avanços aqui no canal do Monitor, como o Piloto Azul, vindo definitivamente de volta, e o upgrade no nosso quadro de aula. Então, bora surfar essa onda? Espaço urbano e industrialização. Para nós entendermos essas questões que a Europa envolve, nós precisamos estudar, relembrar dois conceitos importantes, que é urbanização clássica e urbanização tardia. A Europa sofreu uma urbanização clássica. Por quê? Ela é lá do século XVII, século XVIII. Bora retomar um pouquinho a história, plagiar um pouquinho maratonando na história. A gente tem os burgueses chegando, daí as feirinhas vão começar a virar centros econômicos, esses centros econômicos vão virar as cidades, os burgos. O que vai acontecer? Então, o fator econômico vai virar um atrativo, ou seja, um atrativo populacional e mais pessoas vão para lá. O que vai acontecer? Aí vai começar a criar as manufaturas, aos poucos vão virar fábricas, indústrias, e também isso vai continuar, sem contar naquele período que estava tendo êxodo rural, etc., cada vez mais chamando, ou seja, o fator econômico, a oferta de mão de obra, vai começar a ser um fator atrativo para a população. Então as cidades vão começar se estruturando ao redor desses centros comerciais, desses centros industriais, vai começar a crescer, formando as cidades. É assim a urbanização clássica. Eles têm seus problemas? Tem. Logo na primeira teleaula a gente discutiu, por exemplo, a poluição dos rios. É um exemplo de como a urbanização clássica europeia atingiu, por exemplo, as questões ambientais. A gente também pode falar da poluição do ar, da terra, das águas, a falta de infraestrutura, a proliferação de doenças. São exemplos de problemas bem característicos do início da urbanização clássica. Mas nós temos a urbanização tardia também, principalmente característico do século XX, do século XX, início do XXI, mas principalmente século XX, que a industrialização tardia é mais focada. E como é essa industrialização tardia? Ela é anômala, ela é caracterizada pela conurbação, que a gente não conseguir dividir uma cidade da outra, ela é macrocéfala, ok? Então a gente vai ver uma série de problemas de infraestrutura básica, de moradia, que ainda não foram resolvidos com sua totalidade. Por isso que a gente vê uma diferença, um abismo tão grande entre os países, entre as cidades europeias e as cidades brasileiras. Então, e a gente ainda comparando uma cidade brasileira, uma capital, e a gente pega, por exemplo, a capital de um outro país como a África, ou alguns países da Ásia que são mais subdesenvolvidos, porque o Brasil é caracterizado como um país em desenvolvimento. Mas se a gente pegar e comparar com um país subdesenvolvido, a gente vai ver mais mazelas ainda que o que a gente acha aqui. Então até mesmo dentro da urbanização tardia a gente vê essas diferenças. E não seria diferente na urbanização clássica. Agora, já tendo o prisma desse conceito, bora entender como é que ele se encaixa. O pioneirismo, tanto nas grandes navegações quanto na industrialização e na corrida imperialista, fazem da Europa assim, um país propício para essa urbanização clássica e para o grande desenvolvimento industrial. Então, o pioneirismo nessas diversas facetas vai levar a Europa para o lugar que ela está hoje de destaque no globo. O que mais a gente pode falar? Os parques industriais europeus são extremamente diversificados, modernos e com alta tecnologia, com grande investimento. E nós temos uma rede urbana extremamente intensa e entrelaçada. Bora retomar agora dois conceitos só como um artigo de curiosidade, que são as megacidades e as metrópoles. As megacidades são centros urbanos com mais de 10 milhões de habitantes. Na Europa nós temos dois, Paris e nós temos também Moscou, na Rússia. E metrópoles são cidades com importância mundial. Nós temos vários exemplos. Nós temos Londres, nós temos Milão na Itália, nós temos Madrid na Espanha. Então a gente vê especialmente uma rede urbana intensa dentro do continente, mas também a grande importância que essa rede urbana tem para os outros continentes. Então nós também temos essa integração transcontinental e dentro do mesmo continente.
E, acima de tudo, é uma urbanização e desenvolvimento heterogêneo. E não pode comparar, por exemplo, Inglaterra, Alemanha, França, com um país, por exemplo, que saiu da União Soviética, que a industrialização tem um perfil diferente, a urbanização tem um perfil diferente. Então, existe sim essa questão heterogênea dentro da Europa. Vamos falar um pouquinho agora sobre o espaço agrário. Diferente da América Latina, do Brasil, que tem um caráter lá colonial ainda, requisitos do contexto da plantation, que são latifúndios, monocultura, na Europa a gente tem um caráter extremamente familiar. Não chega de ser de subsistência, porque a subsistência tem um propósito apenas para você. Então eles realmente têm a preocupação, o objetivo de vender, mas tem um caráter extremamente familiar, não tem essa característica de monocultura, então eles têm muitas vezes plantações diversificadas, ok? Beleza? Então, e nós temos, diferente muitas vezes da África, da Ásia, da América Latina, nós temos a utilização de tecnologia. De modernidade, mas tudo isso só é graças também à PAC, que é a Política Agrícola Comum, que são subsídios do governo para o desenvolvimento agrícola, para a inserção de tecnologia no campo. Isso tem ajudado demais. Por quê? Porque a demanda interna deles é muito grande para a produção. Por isso eles têm que importar muitos produtos. A América Latina, o Brasil é um ótimo exemplo. E aí eles estão tentando tirar essa necessidade da importação, ou seja, eles terem sua liberdade agrícola, eles não querem depender dos outros países na questão da alimentação. Então nós vemos essa busca crescente na Europa. O que mais a gente pode falar? O norte, com o frio rigoroso, é muito caracterizado pelos cereais e pelos tubérculos. E o sul, que é mais quentinho, Itália é um exemplo, nós temos as frutas, principalmente as cítricas e as uvas. Mas toda essa questão agrícola tem suas dificuldades. Quer ver uns exemplos? Área. Eles têm muita dificuldade de arranjar novas áreas de produção. Por quê? Porque ou está ocupado por indústria, ou está ocupado por cidade, ou porque está ocupado por habitantes. E aí o que eles fazem? Eles estão se virando para tentar resolver esse problema. A Holanda, por exemplo, eles estão criando ilhas artificiais para a plantação. Um exemplo de uma solução que eles estão fechando. O que mais? Outra super dificuldade é a fixação de mão de obra no campo. Isso é dificílimo na Europa. O que mais? E também nós temos as questões ambientais cada vez mais crescentes, essas discussões na Europa. Está muito ligado também às críticas a práticas agrícolas intensivas, usando adubos, hormônios nos animais, que a gente sabe que não faz bem nem para a nossa saúde, nem desses seres vivos. Ok? Vamos falar um pouquinho sobre o transporte, que tem um caráter muito singular na Europa. Primeira coisa, ele tem um caráter de integração com o prisma social, político e econômico unidos. Um exemplo é o Eurotúnel. O Eurotúnel é um trem que foi criado para conectar o Canal da Mancha, ou seja, conectar Inglaterra e França. Então a gente vê como esse prisma da integração por meio do transporte é tão forte na Europa, essa busca. Mas por quê? É só para integrar? Não. Também é por causa da indústria do turismo. Por isso que, por exemplo, se você viajar para a África, logicamente é um continente 50 vezes maior do que a Europa. Mas você não consegue conhecer todos os países da África. Na Europa, se você for, você consegue conhecer a maior parte, porque a indústria do turismo ligada ao transporte tem fortes investimentos, beleza? E sem contar que esse transporte é importante, porque muitos trabalhadores, muitos cidadãos da Inglaterra trabalham na França, da França trabalham na Alemanha, da Alemanha trabalham na Suíça. Então isso é muito comum, principalmente em locais de fronteira. É muito comum trabalhadores de um país estarem trabalhando em outras cidades, em outros países. E essa busca pela integração nas redes e fluxos urbanos. Beleza, tranquilo, suave? Mas por que isso? Porque o transporte de uma urbanização clássica é completamente diferente de uma urbanização de um país com urbanização tardia, ok? Então, por exemplo, a gente vê uma desordem, uma certa desorganização no transporte do Brasil, se a gente comparar com os da Europa. É muito diferente, mas que nós estamos em fase de desenvolvimento, em períodos onde ocorreu a urbanização diferentes, ok? Vamos falar um pouquinho sobre a população europeia, um assunto muito gostoso. Vamos aí detalhar a demografia e as características populacionais da Europa.
Primeira coisa, existe uma concentração heterogênea, ou seja, a mesma quantidade de habitantes numa capital não vai ser a mesma de uma cidade pequena, mas isso é óbvio. Mas agora, a quantidade, a população, o grau do povoamento de um país do centro e do sul é muito maior do que o do norte, com frio, com tectonismo. A Islândia, por exemplo, tem vulcanismo muito forte, então a quantidade de habitantes lá vai ser muito diferente de uma Londres, de uma Alemanha, de uma Espanha, ok? Vamos falar então sobre duas características muito importantes, não só da Europa, mas de vários países em desenvolvimento. Então, várias características que vocês vão ver eu estar destacando aqui na Europa, vocês vão ver que batem com o do Japão, porque é um país desenvolvido. Igual a Europa, é um continente de maior parte dos seus países desenvolvidos. E a gente vai ver, então, por exemplo, a gente vai comparar um pouquinho com o Brasil, com a África, com a Ásia, a gente vai ver que os países em desenvolvimento têm características demográficas muito semelhantes e os subdesenvolvidos têm características entre si também muito parecidas. Vamos agora falar sobre Europa, retornar. As taxas de fecundidade estão muito baixas, mas a expectativa de vida está muito alta. Isso marca essa mudança nos números da taxa de natalidade e na taxa de mortalidade, estão levando a uma transição demográfica. Porque basicamente nós temos 3 períodos na pirâmide etária. E se não tiver uma guerra, uma fome, uma peste, eles vão manter esse padrão. É o ciclo da vida da pirâmide etária. Então nós temos o período primário, nós temos o período secundário e nós temos o último período terciário da pirâmide invertida. Bora estudar um pouquinho isso? A pirâmide primária, ela é uma pirâmide igual a do Egito. Como assim? A base dela é muito grande, é bem larga. Por quê? Porque a taxa de natalidade é muito alta, ok? Então, nós temos muitas crianças e cada vez que vai chegando às idades mais velhas, vai ter menos pessoas. Por quê? Porque a qualidade de vida é muito baixa, a expectativa de vida é muito baixa. Então, cada vez que você vai envelhecendo, você vai morrendo, ok? Então, por exemplo, se a gente pegar diversos países, até a própria Europa, em 1700, 1800, a gente vai ver, por exemplo, que a expectativa de vida era 45, 50 anos, então era muito baixa. Quem chegava aí, alguns países, 35, era a expectativa de vida, a média, ok? Sem contar que existia realmente uma grande taxa de natalidade, porque os pais, as famílias, tinham 10, 12, 15 filhos, imaginando quantos iriam morrer. Porque muitas vezes a família de 10 filhos, 3 morriam antes de completar os 20 anos. Então isso era muito comum. Então realmente tinha esse caráter de, eu não sei quantos dos meus filhos vão morrer, então eu preciso ter mais filhos. Então sim, existia isso no passado. A gente vai ver que isso mudou com a industrialização, com a urbanização, com o desenvolvimento econômico. E aí nós vamos para a segunda fase da pirâmide etária, que o Brasil, por exemplo, viveu isso na década de 70, que foi o boom econômico, ok? Alguns países estão entrando agora, mas é caracterizado assim pelo achatamento da base, o miolo, o centro bem gordinho e as pontas um pouquinho maior do que era no passado. Por quê? Porque a taxa de natalidade diminuiu, aquelas crianças que antes eram a base envelheceram e agora são a população economicamente ativa, que é pé. Ou seja, então a gente vai ter muito mais mão de obra trabalhando, muito mais oferta de trabalhadores e com isso a maior parte dos países que estão nesse período secundário vão ter um boom econômico gigantesco, ok? E nós temos um aumento da expectativa de vida. E a última fase que a Europa, Japão está vivendo, que é essa catástrofe demográfica, é o caminhar para uma pirâmide etária invertida, onde a taxa de natalidade é minúscula e a população idosa é gigantescamente maior do que a população economicamente ativa. Nós temos poucas crianças, ou seja, pouca reposição populacional, e nós temos muitos dependentes, que são os idosos. Se você ainda não entendeu, a gente vai entender isso agora. Bora retomar as características da Europa. Nós temos muitos idosos hoje na Europa. Nós temos a diminuição da população econômica ativa cada vez maior, porque a população econômica ativa está envelhecendo. Nós estamos tendo essa busca cada vez mais frequente pelo equilíbrio demográfico por causa do envelhecimento populacional. E isso os demógrafos chamam de catástrofe demográfica. Mas por que seria uma catástrofe? Você observa, quem movimenta o país
é a população economicamente ativa. Quem mantém a economia, tudo em ordem, é a população economicamente ativa. E se nós temos a população economicamente ativa, nós temos a população dependente, que são as crianças e os idosos. Por que a taxa de natalidade diminuiu? Vou te explicar agora. A taxa de natalidade diminuiu principalmente a partir dos anos 50, porque houve inserção da mulher no mercado de trabalho, ok? Houve a popularização dos métodos contraceptivos, houve um aumento do planejamento familiar, houve... esses são os três principais fatores, ok? Sem contar ainda no aumento do custo de vida. Aumentou muito do passado para cá, ok? Agora, para a expectativa de vida ter aumentado, alguns fatores foram marcantes, como desenvolvimento da saúde, aumento da infraestrutura básica, saneamento, e os avanços da tecnologia. Então, diversos fatores, como eu já citei, estão fazendo com que a base, ou seja, a taxa de fertilidade diminui, a taxa de natalidade em queda. Com isso, e o aumento da expectativa de vida, a população economicamente ativa vai começar a envelhecer e viver mais. E com isso está sendo um terror para os governos, porque está sendo cada vez mais difícil manter a previdência social, ok? Que cada vez mais idosos estão entrando e estão vivendo mais. Por isso, por exemplo, nossos avós entraram na previdência social muito mais cedo que nossos pais, que estão bancando hoje nossos avós. E nós, com certeza, iremos demorar muito mais que os nossos pais para entrar na previdência social, ok? Então nós temos essa dificuldade, sem contar na questão da previdência social, existe uma preocupação na sobrecarga de asilos, na sobrecarga na moradia, na sobrecarga na questão da saúde, da previdência social, ok? Nos hospitais. E aí nós temos duas soluções. A primeira é políticas natalistas. Um exemplo a Rússia está adotando, por exemplo. Políticas natalistas são caracterizadas basicamente em três. Nós temos três exemplos marcantes. A ajuda monetária, nós temos que é o incentivo realmente às vezes, fiscal, ou realmente dando incentivo financeiro mesmo. Nós temos a questão de aumentar o tempo aí da licença maternidade, ok? E a questão da propaganda também como uma política natalista. São as três principais. Então, licença maternidade, propaganda e ajuda monetária. Sem contar ainda uma quarta, que é a questão, por exemplo, do aumento de creches, de escolas, para incentivar assim, os pais a terem mais filhos. E a segunda é que é a imigração, que é chamar pessoas de fora para aumentar artificialmente a população economicamente ativa. Mas isso é um problema na Europa, porque a xenofobia ainda é muito grande lá. Então a gente está resolvendo o problema para criar outro maior ainda. Gente, espero que vocês tenham gostado da teleaula de hoje, que vocês conseguiram entender esse assunto, que é bem interessante, bem gostoso de ser estudado. Se vocês estão gostando aqui do projeto do canal do Monitor, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe e aperta no sininho para que cada vez mais essa nossa grande sala de aula cresça. Então galerinha, até a próxima teleaula.